O sanitarista Ézio Cordeiro nasceu em 21 de maio de 1942 em Juiz de Fora, Minas Gerais, e faleceu em 8 de novembro de 2020, aos 78 anos. Médico, sanitarista e professor, foi um dos fundadores do Instituto de Medicina Social da UERJ e um dos autores do texto A Questão Democrática na Área da Saúde, escrito em 1979 e considerado o documento mais importante da reforma sanitária. Esteve presente na fundação da Abrasco, foi presidente do INAMPS e, junto com Sérgio Aroca, coordenou e presidiu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, marco histórico na construção do SUS. Ézio recebeu o título de doutor honoris causa da Fiocruz em 2015. Para falar sobre a trajetória de Ézio Cordeiro, nosso primeiro convidado de hoje é Reinaldo Guimarães, vice-presidente da Abrasco. Seja bem-vindo, Reinaldo. Obrigado. Queria começar ouvindo você um pouco de uma forma mais afetiva, né, para a gente lembrar também do amigo, do companheiro, né, das diversas batalhas, né, em nome de um sistema único de saúde, mas queria começar por esse lado mais afetivo. O que a memória te traz quando a gente fala do Ézio? Olha, o que a memória me traz é a de um indivíduo extremamente agregador. Né? Talvez essa tenha sido a principal característica da personalidade do Ézio, essa capacidade de juntar gente, né? De fazer com que talentos, por vezes insuspeitáveis num primeiro contato, pudessem se juntar num projeto, não é? No campo da saúde coletiva. Eu acredito que esse traço de personalidade tenha sido, digamos, a cola, o grude mais importante na constituição do Instituto de Medicina Social, que foi onde Ézio, digamos, fez praticamente toda a sua maior contribuição, a parte mais importante da sua contribuição à saúde do povo brasileiro. Ézio, essa agregação do Ézio fez com que o Instituto de Social, que foi fundado bem na madrugada da década de 1970, não é? Ele pudesse ter sido uma usina de ideias e também de militância no sentido daquilo que, 20 anos depois, veio a ser o Sistema Único de Saúde. Ézio, ele criou o Instituto de Medicina Social, lastreado em dois personagens muito importantes. O primeiro deles, que ajudou muito ao Ézio, e aí é importante mencionar que, além do Ézio, é preciso lembrar da doutora Nina Pereira Nunes, que foi cofundadora, também com Moisés Sclot, que esteve conosco durante muito pouco tempo, porque foi viver nos Estados Unidos, onde é hoje um grande professor de epidemiologia, já aposentado da Universidade Johns Hopkins, um profissional de fama internacional, mas que Ézio, não é, ele teve, digamos, o apoio de Américo Piquet Carneiro. O professor Piquet Carneiro era um professor titular de clínica médica da Faculdade de Ciências Médicas, um militante católico e um democrata radical. E Piquet Carneiro teve um papel importante no sentido de proteger os avanços no plano das ideias e da concepção de sistema de saúde que estavam sendo gestadas no Instituto de Medicina Social, da fortíssima corporação médica, inclusive da própria Faculdade de Ciências Médicas, que não compreendia exatamente a importância, o papel do campo da saúde pública, que nesse momento se transformava, um pouco depois se transformava no campo da saúde coletiva, não é? Na importância desse campo, inclusive na formação médica, na formação dos profissionais de saúde e, fundamentalmente, na saúde do povo brasileiro.
O outro personagem importante, que chegou um pouquinho depois, mas que essas últimas semanas em que eu pensei muito no Ézio, na história do Instituto de Medicina Social, foi um sanitarista de velha estirpe. Não foi um homem da saúde coletiva, ele foi um homem da saúde pública, ele era um sanitarista, digamos, clássico, que foi o professor Nelson Luiz de Araújo Moraes. O professor Nelson Moraes, que teve uma formação como sanitarista também muito importante. Existe hoje, eu creio que nem se usa mais isso, não é? Mas um indicador de mortalidade proporcional, uma forma gráfica do indicador de mortalidade proporcional, que foi chamada de curva de Moraes, que foi uma bolação do Nelson. O Nelson foi importante porque ele não tinha, digamos, militância política nenhuma. E era um homem que acabou, inclusive, sendo secretário executivo de um dos ministros durante o regime militar. Mas também era um democrata. E ele teve o papel de cercar o Ézio e o grupo que Ézio estava formando no Instituto de Medicina Social, de defender essa instituição frágil, nova, e esse grupo ainda pequeno, não é, dos arreganhos da ditadura militar que efetivamente estavam atentos, principalmente durante a década de 70, que foram, como se sabe, os anos de chumbo, não é? Então, esses dois personagens, eles forneceram, digamos, um anteparo, não é? Mas, se não fosse essa capacidade agregadora, essa mente aberta de Ézio Cordeiro, quer dizer, eles não teriam se aproximado tanto. Talvez eles não tivessem cumprido essa missão de ser como dois grandes e fortes e importantes anteparos àquela instituição. A gente deve isso, certamente, a essa característica de Ézio Cordeiro. Um outro traço de personalidade, me parece fundamental, essa combinação que Ézio pôde fazer desde o início entre, digamos, a pensação da saúde coletiva, né, e a aplicação, a tradução quase que executiva, não é? Primeiro em termos de plano e depois em termos da própria execução, que Ézio conseguiu fazer nessa trajetória entre a década de 70 e a criação do SUS em 1990. Ézio cumpriu essas três etapas, não é? De pensar, de planejar e de executar a instituição do Sistema Único de Saúde. Eu diria que esses dois componentes da personalidade de Ézio Cordeiro resumem, talvez de maneira pobre, mas me parece fundamental, aquilo que são os traços básicos da sua vida pública, né, que é o que interessa aqui. E pensar, planejar e executar é praticamente acompanhar todo um processo, né, que depois resulta em políticas tão fundamentais para o Brasil como o próprio SUS, né? Mas você falou dos anos de chumbo, você falou das dificuldades de manter as ideias vivas nesse período. Você e ele são dois dos autores do texto A Questão Democrática na Área de Saúde, que é de 79, né? É um momento muito difícil de você expor ideias democráticas e vocês não só expuseram, como pautaram essa ideia. Eu queria ouvir um pouquinho disso também, né? É tão importante hoje que a gente pode falar dessas ideias, perceber como isso foi feito no momento em que isso não era possível. O grande empuxo, não é? O grande estimulador desse momento, 1979, que, digamos, era um momento de transição entre o pensar e o traduzir o pensamento num plano, não é? Ele foi extremamente guiado, estimulado, acelerado por todo o processo que, naquele momento, ele tomou a sociedade brasileira na luta pela redemocratização do país. Eu hoje tenho absoluta convicção
de que, se não fosse esse movimento que ia muito além da saúde, não é? A proposta do SUS e, principalmente, a sua inserção no texto da Constituição Federal de 1988, ele não teria chegado lá com esse avanço que ele efetivamente representou. Esse documento era um documento que expressava algo que ia muito além do Instituto de Medicina Social, né? Que passava, por exemplo, pela Escola Nacional de Saúde Pública. Não há nenhuma dúvida a esse respeito. E aqui é essencial mencionar um outro gigante desse processo, que foi Sérgio Aroca, que passou, aliás, pelo Instituto de Medicina Social, logo depois que teve, junto com Ana Maria Tambellini, que deixar Campinas por perseguição política por parte da ditadura militar. Quando Sérgio e Ana Maria aportaram aqui no Rio de Janeiro, eles foram para o Instituto de Medicina Social, passaram um tempo colaborando com o Instituto e depois foram para a Escola Nacional de Saúde Pública. Então, esse documento, ele colocava as ideias básicas, não é, sobre o que viria a ser o SUS. Detalhava pouco, mas esse pouco detalhe também era importante para que, digamos, essas imensas lacunas que ele deixou pudessem ter sido preenchidas nos anos que se seguiram à edição do documento. Ele foi uma espécie de texto guia para todo aquele processo que acabou na Constituição e, em 1990, na criação do Sistema Único de Saúde. Um dia, Sérgio Aroca, encontrando comigo, me pediu: será que eu posso usar, será que podemos usar esse documento, né, para um seminário que está sendo preparado na Câmara dos Deputados sobre a política de saúde? Claro que sim. E isso foi feito. Esse documento serviu de base para esse seminário, onde a figura principal, eu acho que foi Sérgio Aroca, não é? E que foi ampliado, foi itemizado, né? Enfim, uma série de outros pontos que não faziam parte do escopo original. Muito bom te ouvir, é bom recuperar, né? Porque hoje a gente ainda batalha, né, para manter o SUS cada vez mais próximo da população, mas pensar nesse início é muito fundamental, até para que a gente saiba defendê-lo hoje. E agradecer sua presença aqui, dar os parabéns, né, por essa trajetória sua também, e em nome desse afeto, dessa memória do Ézio Cordeiro. Obrigado pela presença aqui conosco, Reinaldo. Obrigado ao Canal Saúde mais uma vez. Um grande abraço. E o bate-papo vai fazer um breve intervalo e volta já, ainda falando sobre a trajetória de Ézio Cordeiro. Não sai daí. O Bate-Papo na Saúde está de volta, falando sobre a trajetória do sanitarista Ézio Cordeiro. Nesse bloco, nosso convidado é Eduardo Farstein, professor de Epidemiologia do Instituto de Medicina Social da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Renato. Queria começar da mesma maneira que a gente começou, Reinaldo também, falando sobre o afeto, né? Quando você pensa no Ézio, em termos de afeto, o que você lembra? Eu lembro muito forte o acolhimento que o Instituto de Medicina Social, fundado em 1970, representou para um conjunto bastante grande de estudantes de medicina da minha geração, que viveram os idos de 1968 e os anos de chumbo que se seguiram à edição do Ato Institucional número 5. Havia um clima de muito medo misturado com apatia entre quem inquéritos aconteciam, prisões aconteciam, e havia um grupo de estudantes na Faculdade de Ciências Médicas que queria olhar além daquele período.
e o Instituto de Medicina Social recém-fundado representava um oásis de liberdade de pensamento, de uma visão crítica sobre o sistema de saúde brasileira. Havia inspiradores disso, havia, por exemplo, o professor Carlos Gentili de Mello, que também influenciou essa nova geração, e, não menos importante, o professor Américo Piquet Carneiro, que deu a esses 3 jovens auxiliares de ensino da clínica médica, Ézio Cordeiro, Nina Pereira Nunes e Moisés Sclô, o estímulo para atividades comunitárias em Vila Isabel, extra-hospital universitário. Posteriormente, o professor Piquet Carneiro estimulou esses 3 jovens médicos a fazerem viagens e conhecer a nascente medicina social em vários países, inclusive Estados Unidos, Canadá, Chile. Então, Ézio estava impregnado dessa missão e acolheu pelo menos 2 dúzias de estudantes como monitores ao longo dos primeiros anos dos anos 70. Eu fui um deles, entre 1971, quando eu entrei, já no segundo semestre virei monitor do IMS, e até meados da década, compartilhava com Ézio a sua sabedoria, a sua calma, a sua firmeza, simultaneamente, em trazer para o ensino médico novas perspectivas. Por exemplo, com a incorporação mais firme das ciências sociais às ciências médicas propriamente ditas. Então, é uma lembrança de muito carinho, de muito acolhimento, de muito estímulo. Dali surgiram uma geração inteira de jovens sanitaristas pela mão de Ézio Cordeiro e seus colegas. Como é que foi a sua coexistência com ele, digamos, convivência com ele, depois desse período onde as coisas estavam sendo criadas? Bom, eu tive uma migração forçada entre 1975 e 77. Ézio nos visitou no México, a mim e minha então esposa, Nilceia Freire, que depois foi ministra, foi reitora da UERJ. Ézio era muito solidário nesses aspectos. Nós tivemos alguns pontos de contato. Ézio circulou pelo INAMPS, eu sou epidemiólogo, então não participei das equipes de gestão em que Ézio reuniu sanitaristas mais voltados para a área de planejamento e gestão em saúde, mas nós colaboramos em várias situações, em campanhas eleitorais, por exemplo, para a formulação de programas de saúde para candidatos da oposição ao regime militar, que estava sendo derrotado nas urnas e pelos movimentos sociais. Então, não houve nunca um afastamento completo meu de Ézio Cordeiro. Pois ele foi reitor da UERJ, eu já estava na UERJ e acompanhei e participei da grande virada que foi o reitorado de Ézio Cordeiro, investindo na capacitação docente, investindo na criação de condições de pesquisa, que já vinha um processo anterior, mas Ézio deu um impulso decisivo na transformação do projeto institucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa capacidade de gestão junto, né, com quem pensa, pensar e gerir, porque muitas vezes essas coisas andam separadas. No caso dele, elas andavam juntas, né? E me parece que mesmo em momentos adversos, porque quando a gente pensa no período, né, da ditadura, a gente pensa no período longo, né? E mesmo depois, as coisas não foram tão simples assim, né, de você implementar ideias inovadoras em termos democráticos, né? Nada fácil e nada instantâneo. Foi um processo longo, foi se consolidando, foi ganhando adesões no mundo da saúde, no mundo político. Isso teve momentos chaves, por exemplo, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que Ézio coordenou, teve depois a luta pela inclusão na Constituição Constituinte, promulgada em 1988, da saúde como um direito da população e um dever do Estado. Agora, a construção do SUS foi um processo que começou
com Ézio na presidência do INAMPS, indo passo a passo, construindo estratégias ponte, dentro do próprio INAMPS, o sistema descentralizado de saúde, a pactuação com secretarias estaduais e municipais. Esse processo foi caminhando para e passo com o avanço da redemocratização do país. Bom, é um processo inconcluso, evidentemente, mas Ézio foi responsável por gigantescos passos adiante, no que agora é preciso muitas retomadas, inspiradas no exemplo dele, de muita paciência, de muita largueza de espírito para construir as alianças necessárias para que os passos adiante pudessem ser possíveis. Isso é fundamental, né? Porque as coisas não são dadas, você falou, né? Elas têm um processo para que elas possam acontecer, mas elas também precisam dessa calma, muitas vezes, de olhar e pensar a melhor maneira de agir, né? Essa estratégia que eu acho que o Ézio tão bem soube colocar em prática ao longo da história dele, né? E uma história que até recentemente, antes dele falecer, foi uma história de seguir trabalhando, né? Você recuperou o INAMP, você recuperou o Instituto de Medicina Social, depois a gente tem a 8ª, tem a construção do SUS, tem o reitorado da UERJ, mas isso foi praticamente uma trajetória inteira de vida, né? Dedicada à saúde coletiva. Foi. Ele ocupou outros cargos depois, infelizmente, no âmbito da Universidade de Estácio de Sá, na Agência Nacional de Saúde, nunca perdeu contato com seus colegas mais antigos e mais novos, sempre aceitou os convites para falar para as novas gerações, deixou registros isso está espalhado em artigos, em entrevistas concedidas por ele, nos livros que ele escreveu. Então, é um legado que os discípulos dele vão honrar a memória, vão honrar. E teve em 2015, ele recebeu o Dr. Honoris Causa pela Fiocruz, que eu acho que também foi um momento importante de reconhecimento dessa trajetória, né? E que ajuda, que honrar a palavra dele também tem a chancela da instituição nesse momento, né? Sem dúvida. A Fiocruz, houve um paralelismo das transformações que a UERJ sofreu e das transformações que já nos anos 70 a Fiocruz vinha sofrendo, por exemplo, com Sérgio Arouca chegando à Escola Nacional de Saúde Pública, Arlindo, o inspirador do Canal Saúde. Arlindo Fábio Gomes de Souza. Quando eu fiz o curso básico de saúde pública em 77, Arlindo já era o coordenador e já inovava em vários aspectos de conteúdo e de proposta pedagógica. Então, houve um paralelismo entre avanços conceituais, programáticos e institucionais na trajetória da Fiocruz e da UERJ. Ambas instituições tinham passado por violentos golpes do regime da ditadura civil e militar. Isso é uma história que está escrita. E na UERJ havia também essa ameaça constante. Enfim, a Guanabara era um centro, tinha perdido a condição de capital federal, mas continuava sendo um estado, um centro político do país. Por isso, a repressão foi muito violenta na então Guanabara. Isso atingiu tanto a UERJ como a Fiocruz, e a resistência ela se deu de forma companheira entre essas duas instituições. E é bonito ser. É muito importante e é muito bonito também, né? E é interessante que você citou o Arlindo Fábio, que também tem essa capacidade que é percebida no Ézio, né? De pensar, planejar e executar, tanto que estamos aqui com o Canal Saúde há 25 anos e veio dessa cabeça brilhante que é o Arlindo. Canal Saúde, onde o Ézio também já esteve muitas vezes conversando conosco, ele sempre foi uma figura muito próxima, né? Como continuará sendo afetivamente de todos nós. Eduardo, obrigado pela presença aqui conosco hoje.
Renato, é uma honra participar e eu fico à disposição. Acho que é a segunda, se não a terceira, pelo menos a segunda vez que eu estou com você e admiro todo esse trabalho. Grande abraço. Abraço grande, obrigado. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá.